E a nossa série é Vidas em Construção. É hora de mudar e de crescer. Então esse é o tema que a gente está estudando nos últimos domingos. Ainda tem mais 2 domingos pela frente. Vidas em Construção. É hora de mudar e de crescer. O nosso texto inspirativo está em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz assim: pois estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Deus amado, em nome de Jesus, Pai, nós queremos pedir a Tua misericórdia sobre este momento. Deus, traz a nossa mente, o nosso coração a se aquietar, a ouvir a Tua voz, a nos concentrarmos na Tua palavra. Nos ajuda, Deus, a deixarmos lá fora tudo que nós não podemos resolver e que nós possamos, Deus, ficar aqui ouvindo o Teu Espírito Santo ministrar o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esse tempo, esse lugar ao Senhor e queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Então o apóstolo Paulo está dizendo que ele está certo, ele tem uma convicção que o trabalho que Deus começou na nossa vida, ele não vai parar, ele vai continuar até que ele esteja completo. E ele estará completo no dia de Cristo Jesus. Então o que nós temos falado domingo após domingo é que a obra de Deus em sua vida não foi concluída no dia que você nasceu, e também não foi concluída no dia que você se converteu, se é que você é alguém que se converteu em discípulo de Jesus. Mas essa obra que Deus está fazendo na sua vida, ela só estará completa no dia de Cristo Jesus, no dia que o Senhor voltar para arrebatar a sua igreja, e você for arrebatado, se você estiver vivo, e ser transformado nos ares, e receber um novo corpo transformado e glorificado, ou se você já tiver morrido, você vai ser ressuscitado, e também receberá um novo corpo transformado e glorificado. Nesse dia, então, toda a obra de Deus na nossa vida estará completa. Mas entenda, querido, Deus não apenas quer tornar você uma pessoa um pouco melhor. Deus não quer apenas fazer uns pequenos ajustes na sua vida, na sua forma de pensar e no seu caráter. Não, Ele quer fazer uma transformação completa. A obra de Deus em nossa vida é nos transformar em pessoas semelhantes a Jesus. E eu não sei quanto a você, agora eu vou falar por mim. Quanto a mim, eu sei que ainda tem muito trabalho a ser feito até que eu me torne alguém semelhante a Jesus. Então a obra está só começando, ainda tem muita coisa que Deus fará na minha vida, e eu imagino que na sua vida também, até que você se torne, e eu me torne alguém parecido, semelhante a Jesus. E a cada semana nessa série, nós temos aprendido a dar um passo. Essa série, nós estamos vendo o caminho da mudança e do crescimento, e são passos progressivos que nós vamos dando um de cada vez, e a cada semana nós aprendemos um novo passo, mas não basta aprender um novo passo. Eu espero que você esteja dando esses passos na prática. E se você não estava aqui em alguma dessas mensagens, ou você está chegando hoje, não se preocupa. Todas essas mensagens estão lá no nosso canal no YouTube. Você pode entrar lá e assistir todas as outras que você perdeu. Mas só para a gente pegar o embalo aqui, na primeira semana, no primeiro domingo, nós vimos o primeiro passo que temos que dar no caminho da mudança e do crescimento. E o primeiro passo é o passo do reconhecimento. E esse passo diz assim: reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Tudo começa aí com o reconhecimento. Eu não posso mudar sozinho. O segundo passo que nós vimos na segunda mensagem foi o passo da esperança, que diz assim: sinceramente creio que Deus existe.
que sou importante para Ele e que Ele tem poder e quer me ajudar na restauração. Ele quer me ajudar na mudança. Então agora há esperança, porque eu sei que Deus existe, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele tem poder e quer transformar a minha vida. Na terceira semana nós vimos o terceiro passo, que é o passo da entrega, que diz: conscientemente escolho comprometer toda a minha vida e vontade aos cuidados de Cristo. Sim, não basta reconhecer que você não pode mudar sozinho, depois ter a esperança de que Deus quer e pode mudar você, se você não se entregar aos cuidados de Deus e não cooperar com Ele nessa transformação. Então o terceiro passo é o passo da entrega. Depois nós vimos o quarto passo, que é o passo da limpeza, e no passo da limpeza diz assim: voluntariamente submeto-me voluntariamente a todas as mudanças que Deus deseja fazer em minha vida, e humildemente peço a Ele que remova os meus defeitos de caráter. Então eu me submeto e digo: Deus, o que tiver em mim que não te agrada, eu abro mão e deixo que o Senhor leve embora de mim. No quinto passo, nós aprendemos o passo do perdão. Isso foi domingo passado. E o passo do perdão diz assim: decido examinar a minha vida e confessar as minhas faltas a Deus, a mim mesmo e a alguém em quem confio. Nós vimos aí que a Bíblia diz que nós temos que confessar a Deus, mas também temos que buscar ajuda com os nossos irmãos. Tiago diz: se confessarmos as nossas culpas uns aos outros e orarmos uns pelos outros, seremos sarados, seremos curados. Então quando você quer perdão, você confessa a Deus, mas quando você quer cura de algum pecado, de alguma coisa que você não consegue se libertar, é importante que você confesse a mais alguém que acompanhe você, alguém com quem você possa prestar conta, alguém que ore por você e te auxilie. Então esse foi o passo do perdão, onde nós podemos encontrar a cura para as nossas culpas. E hoje nós daremos o sexto passo no caminho da mudança e do crescimento. Mas antes de darmos esse passo, eu quero que você escute o que Deus diz por meio do profeta Isaías, no capítulo 57, versículo 18 e 19. Olha que mensagem maravilhosa, olha que promessa maravilhosa que Deus traz para nós aqui. Ele diz assim, isso é Deus falando por meio do profeta: tenho visto como eles agem. Deus está dizendo: eu tenho visto como vocês estão agindo, mas eu os curarei, e os guiarei, e os consolarei. Nos lábios dos que choram colocarei palavras de louvor. A todos ofereço, nem todos recebem, mas está dizendo: a todos eu ofereço a paz. Paz aos que estão perto e aos que estão longe, eu os curarei. Essa é a promessa de Deus, e essa promessa está dividida aqui em 5 partes. Esse texto fala de uma promessa que Deus está fazendo, e ela tem 5 partes. A primeira, ele está dizendo: eu vou curar você. Curar de quê? Ele diz: eu tenho visto como eles agem e os curarei. Ou seja, essa cura a que Deus está se referindo aqui nesse texto não é uma cura de enfermidade física, mas ele está falando de uma cura do caráter, no coração, na mente, porque ele está dizendo: eu estou vendo a forma como eles agem e eu vou curar isso. Ou seja, eles estão agindo de forma errada, estão pecando, e eu vou curar eles disso. Eu vou consertar, eu vou mudar o caráter deles. É disso que Deus está falando. A segunda parte, ele diz: eu vou guiar você. Você anda perdido sem saber o caminho, ele está dizendo: eu vou guiar você. A terceira parte, ele diz: darei motivos para você cantar, para você não só parar de chorar, mas para você cantar. Quarto, eu vou consolar, vou confortar você. E quinto, ele diz: eu vou te dar a paz. Queridos, é uma promessa em 5 partes, e no final ele reforça a primeira e diz: eu vou curar vocês.
Esse texto é uma ótima descrição do que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. É uma ótima descrição da obra que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Então vamos para o sexto passo. Qual o sexto passo no caminho da mudança e do crescimento? O sexto passo que nós vamos ver hoje é o passo da reparação. E o passo da reparação diz assim, examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me feriram e reparando os danos que eu tenha causado a outros. Querido, se você quer ser transformado, se você quer mudar, você vai ter que resolver essa questão nos relacionamentos. E o sexto passo diz isso: eu vou examinar, vou olhar com cuidado todos os meus relacionamentos. Então eu vou oferecer perdão para aqueles que me feriram, mas também eu vou fazer reparos com aqueles a quem eu feri, porque nós tanto somos feridos como nós ferimos as pessoas. Vocês mais vão falar de perdão de novo, pastor? O quinto passo não foi sobre perdão? Sim, o quinto passo nós falamos sobre perdão, mas no quinto passo nós descobrimos como nos livrarmos do peso das nossas culpas, sendo perdoados por Deus. No quinto passo nós descobrimos como buscar e receber o perdão de Deus. Agora, no passo 6 da mensagem de hoje, nós vamos falar sobre liberdade. A liberdade é encontrada, o ser livre através do perdão. Como libertar os outros e como libertar a si mesmo por meio do perdão. Esse passo 6, o passo da reparação, ele é inspirado em Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32 diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: livrem-se, isso é uma ordem, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Livre-se de tudo isso. Ele diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. O que significa isso? Eu perdoo você e você me perdoa, assim como Deus os perdoou em Cristo. Não é qualquer perdão ceboso, vagabundo, não. É perdoando uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Entre muitas coisas que Paulo diz aqui, eu quero chamar a sua atenção quando ele diz assim, sejam compassivos. O que é ser compassivo? Ser compassivo é ter compaixão, é alguém capaz de se compadecer do seu próximo, ou seja, alguém capaz de se colocar no lugar do outro. Querido, nós nunca seremos grandes perdoadores enquanto não aprendermos a sermos compassivos, enquanto não aprendermos a termos compaixão e nos colocarmos no lugar do outro. Porque se você não aprender a se colocar no lugar do outro, você nunca vai entender por que ele erra, ou por que ele errou, ou por que ele vacilou. Então precisamos ser compassivos para nos tornar grandes perdoadores. Neste sexto passo, o passo da reparação, ele tem duas etapas, e essas duas etapas vão ficar bem claras para você na mensagem de hoje. Na primeira etapa, nós vamos aprender a reparar, consertar os danos que outras pessoas causaram em nós, perdoando essas pessoas que nos feriram. Então, no primeiro passo, nós vamos fazer reparos aonde? Em nós mesmos. Eu vou fazer reparos em mim, como? Perdoando as pessoas que me feriram. E na segunda etapa, eu vou aprender como a fazer reparos, como a reparar os danos que eu
causei nos outros. As outras pessoas que eu feri, como? Pedindo perdão e fazendo restituições. Então, duas etapas. A primeira é como fazer reparos em mim. Por quê? Estou precisando de reparos, porque eu fui ferido pelos outros. A segunda parte é como fazer reparo nos outros. Por quê? Porque eu feri os outros e eu preciso fazer reparo nessas pessoas que eu feri. Isso faz parte no caminho da mudança, do crescimento e da semelhança com Cristo. Então nós vamos começar para valer agora, e vamos começar com a primeira etapa. E a primeira etapa é sobre fazer reparos em mim, porque os outros me feriram. Então a pergunta que vamos responder agora é: por que eu devo perdoar aqueles que me feriram? Porque é assim que eu faço reparos em mim, é perdoando as pessoas que me causaram dano. Então, por que eu devo perdoar aqueles que me feriram? Queridos, esse é um assunto que provavelmente você já sabe tudo sobre ele. O problema é que a gente sabe muito, mas pratica pouco. Primeira razão pela qual eu devo perdoar aqueles que me feriram. Primeiro, devo perdoar aqueles que me feriram, porque Deus tem me perdoado. Deus me constrange a perdoar por causa do perdão que Ele tem me dado. Essa é a primeira razão e com certeza a mais forte de todas. Eu devo perdoar as pessoas que me feriram, porque Deus tem me perdoado. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo, santo aqui significa separado e amado, revistam-se, olha de novo, de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns, olha só, compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Gente, mais claro do que isso, o apóstolo Paulo não poderia ser. Ele está dizendo: você precisa ser uma pessoa compassiva, uma pessoa bondosa, uma pessoa humilde, mansa, paciente. Isso vai tornar você compreensivo com o seu próximo, e ser compreensivo com o seu próximo vai capacitar você a perdoar quando eles te ofenderem. Mas se você tem dificuldade em ser isso, compassivo, bondoso, humilde, manso, paciente, e por isso você não consegue ser compreensivo com os outros, então Paulo dá agora uma receita infalível. Então na segunda parte ele dá a receita infalível. Ele diz: então se nada disso funciona, então lembre-se que Deus perdoou vocês e que vocês têm a obrigação de perdoar os outros. Ele não usa essa palavra, ele diz: vocês também têm que perdoar os outros. Então, querido, se você não perdoa por ser se tornado alguém compreensivo, compassivo, paciente, humilde, manso, você no mínimo deve perdoar pela obrigação de alguém que foi perdoado por Deus, tem a obrigação de perdoar o seu próximo. A parábola do credor incompassivo, contada por Jesus, ela mostra exatamente essa realidade que eu estou falando nesse ponto, que eu preciso lembrar que Deus já me perdoou, e por isso eu tenho a obrigação de perdoar. Jesus contou a parábola do credor incompassivo para falar da amnésia do perdão. É quando você esquece que Deus tem perdoado você, você ignora isso e acaba não perdoando o seu próximo. E eu faço questão de ler essa parábola que Jesus contou para nos falar dessa verdade. Mateus 18, 23 ao 35. Jesus disse assim: por isso o reino dos céus é como um rei. Esse rei aqui estava representando na parábola o próprio Deus.
Ele diz: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. E um dia Deus vai acertar contas com todos nós, Jesus já falou sobre isso. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Em outras versões, é específico, diz 10.000 talentos, que era a moeda de prata mais valiosa. Como não tinha condições de pagar, essa era uma dívida tão grande que era impagável. O Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos como escravo, para pagar a dívida. O servo então prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência, olha só, paciência, tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão, tudo que Paulo falou até agora. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Por que cancelou? Porque a dívida era impagável. Ele está dizendo: eu vou pagar, mas o senhor sabia que ele não podia pagar. Então o Senhor teve compaixão dele e cancelou a dívida, disse: você não me deve mais nada, você está perdoado, e deixou ele embora livre. Imagina a alegria dele. Mas quando aquele servo, sim, aquele que acabou de ser perdoado de uma dívida impagável, quando aquele servo quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, ou seja, alguém que servia a ele, que lhe devia 100 denários. Gente, 100 denários era uma quantia insignificante diante de 10.000 talentos, que era a dívida do outro. Então ele encontra alguém que devia a ele 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos, igual ele fez diante do rei, caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. E ao contrário da dívida do outro, essa que era uma dívida que poderia ser paga, mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor, ao rei, tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará meu Pai Celestial. Agora Jesus está aplicando a parábola. Assim também lhes fará. Olha, agora o negócio engrossou o caldo. Jesus está dizendo: você estava achando essa história terrível? Jesus agora está dizendo: o meu Pai fará isso, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Gente, isso é muito sério. Você diz: mas aquele homem botou para ser torturado até que pagasse. Quando é que ele terminar de pagar? Nunca. A dívida era impagável. É a mesma coisa na dimensão da eternidade. Quem for para a eternidade sem ser perdoado por Deus vai ser torturado no lago de fogo e enxofre chamado inferno por toda a eternidade. Quando você achar que não pode perdoar alguém, que o que alguém fez com você não merece ser perdoado, você não pode perdoar alguém que feriu você, então eu recomendo que você lembre dessa parábola de Jesus. Jesus aqui está deixando claro com essa parábola que você nunca terá que perdoar alguém antes que Deus não já tenha perdoado você. Observe que lá o servo, o credor incompassível, já tinha sido perdoado antes de depois precisar perdoar. Então Jesus está nos ensinando: você nunca vai precisar perdoar alguém antes que Deus não tenha perdoado primeiro você, e você nunca vai precisar perdoar alguém mais do que Deus já perdoou você. Se você não aprendeu nada até agora, aprenda isso: você nunca vai precisar perdoar alguém antes que Deus não já tenha perdoado você.
Ele tem perdoado você muitas e muitas vezes. Você nunca vai precisar perdoar alguém mais do que Deus já perdoou você. A nossa dívida com Deus é impagável. Só Jesus pôde pagá-la na cruz, você não pode. Você pode ser torturado por toda a eternidade no lago de fogo e enxofre, e você nunca quitará essa dívida. Mas a dívida que alguém tenha com você, alguém que te feriu, essa dívida pode ser paga. É bem menor e você deveria perdoar. É o que Jesus está dizendo. Então, por que eu deveria perdoar aqueles que me feriram? Porque Deus já tem me perdoado. Segundo, porque eu devo perdoar os que me feriram? Eu devo perdoar aqueles que me feriram, porque ressentimento só me faz mal. Agora, você pode até olhar para você e pensar em você mesmo agora. Eu nem estou falando que você deve perdoar para o bem do outro, eu estou falando para o seu próprio bem. Ressentimento só te faz mal. Olha o que diz em Jó, capítulo 5, versículo 2: ficar desgostoso e amargurado é loucura. Não é inteligente não, é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Querido, se você está guardando mágoa no seu coração, você está agindo como um louco. Você está agindo como alguém que não tem juízo certo. É o que Jó está dizendo aqui, no livro de Jó está dizendo. Liberar perdão é um bom negócio, até para os egoístas. Pois perdão faz mais bem a quem dá do que a quem recebe. Pode ser que a pessoa que precisa receber seu perdão não esteja nem aí para o seu perdão. Pode ser que sim, mas com certeza quem melhor vai se sentir vai ser você quando liberar perdão. Viver amargurado ou ressentido com alguém é como dar um tiro no próprio peito. Quem acaba se ferindo é você. Por isso que isso é loucura. Eu lembro de uma história, eu não sei se onde é que eu li, mas acho que já compartilhei há muito tempo, que o camarada chegou num canto com um colar, uma corrente, e o pingente era um vidrinho com um líquidozinho verde. E aí o outro disse assim: o que é isso no seu pescoço? Ele disse: é nitroglicerina, que é um explosivo líquido. E se você está louco andar com um explosivo líquido no pescoço? Ele disse: não, é porque eu quero pegar fulano de tal. Como assim? Porque ele tem uma mania chata de falar botando o dedo no peito da pessoa. Quando ele botar o dedo no meu peito, eu vou explodir o dedo dele. Sabidão. Guardar mágoa é assim: você está querendo explodir o dedo do outro, mas você vai explodir o seu peito. Você está querendo machucar o outro com a sua mágoa, mas quem se fere com maior gravidade é você. Como diz o texto que nós acabamos de ler em Jó, além de ser loucura, falta de juízo, isso leva à morte. Porque quando você fica magoado, você pouco fere o outro, talvez nem consiga ferir o outro, mas você fere a si mesmo. A amargura é coisa de gente sem juízo. Por quê? Porque a amargura não pode mudar o seu passado, a amargura não pode corrigir o problema, a amargura não pode mudar a pessoa que fez mal a você, nem mesmo feri-la com gravidade. A única coisa que a amargura pode fazer com você é fazer você se sentir miserável, é fazer você se sentir sem valor, é fazer você ficar doente. As pessoas mais doentes e infelizes da terra são justamente aquelas que carregam as maiores mágoas. A amargura é como um câncer na alma, na mente, que come você por dentro, como um veneno que vai se espalhando pelo seu corpo, pela sua alma, até sugar a sua vida. A amargura, querido, ela tem consequências espirituais, vamos falar sobre isso ainda, mas ela também tem consequências físicas, consequências emocionais.
A amargura pode levar à depressão, pode levar ao estresse altíssimo, pode levar você à fadiga. Ela pode ser um facilitador para o aparecimento de doenças, como doenças cardíacas e até mesmo câncer. Eu já conheci casos de pessoas que depois de uma grande decepção, de um grande sofrimento, de uma grande mágoa, desenvolveram câncer. Você não faz ideia do alcance que uma alma, que um coração amargurado pode fazer com você, com a sua saúde. Isso pode levá-lo à morte, mas não só em termos espirituais. Isso é muito, muito sério. Não subestime o poder destrutivo da falta de perdão. Guardar rancor e mágoas pode adoecer suas emoções, seu corpo e sua alma. Amargura é um tipo de suicídio emocional, físico e espiritual. Você precisa perdoar aqueles que feriram você para o seu próprio bem. Por que eu devo perdoar aqueles que me feriram? Terceira razão. Eu devo perdoar aqueles que me feriram, porque eu precisarei de perdão no futuro. Essa imagem aqui ilustra o que eu quero dizer. A cruz ali está como se fosse uma ponte, mas a cruz daquele camarada ali está pequena. Quem conhece esse vídeo é antigo. Ele foi cortando a cruz ao longo do caminho porque achou que era muito pesada. Você vai achando que é muito difícil ir perdoando alguém, e você vai guardando rancor e vai negando perdão, mas vai chegar o dia que você vai precisar desse perdão para atravessar a eternidade. Mas você vai cair no abismo, porque não liberar perdão, atente para isso, não liberar perdão é como você tocar fogo na ponte que você vai precisar passar. É muita loucura. Não liberar perdão é como destruir, implodir a ponte que você vai precisar passar. Lembre-se, você deve perdoar, porque você vai precisar do perdão de Deus quando você estiver diante dele para prestar contas. Lá em Marcos capítulo 11, versículo 25, diz assim: mas quando estiverem orando, primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos, para que seu Pai que está no céu perdoe os seus pecados também. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Quando vocês estiverem orando, primeiro, atente para isso, primeiro perdoe aqueles por quem vocês foram ofendidos. Para quê? Para que o seu Pai que está nos céus perdoe os seus pecados também. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: você não poderá receber algo, não pode pedir algo que você não está disposto a dar. É como diz na oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou a orar. Ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou em outras versões diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Querido, você já parou para pensar o que Jesus está dizendo assim? Um modelo de oração. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração. Não é uma reza para você repetir. Ali é um modelo de oração. E aí Jesus está dizendo assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí ele diz assim: perdoa. Ele está dizendo assim: o jeito de você pedir perdão é esse aqui. Você compreende isso? Que na oração do Pai Nosso, Jesus está dizendo assim: eu vou ensinar para vocês o jeito que vocês devem pedir perdão ao Pai. Aí ele diz: o jeito é esse. Vocês vão falar assim, ó: perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Jesus está dizendo assim: querido, você não tem direito de pedir o perdão de Deus se você está guardando rancor no seu coração contra alguém. Isso não é sério? Traduzindo, está dizendo assim, ó: você não pode ter a cara de pau de chegar diante do Pai e dizer assim: Pai, me perdoa,
se você não é capaz ou não tem perdoado primeiro o teu próximo. Essa oração do Pai Nosso está dizendo assim: cada vez que você precisar do perdão de Deus, você deveria fazer uma vistoria no seu coração para saber se você não está devendo perdão a alguém, para ver se não tem alguém aprisionado pela sua mágoa e rancor, porque se tiver, Ele está dizendo: desculpa, mas você não deveria pedir esse perdão a Deus, porque a forma de pedir é: me perdoa como eu tenho perdoado. Aí eu pergunto, querido, se Deus perdoar você na mesma proporção e forma que você tem perdoado, você vai estar bem? Pensa nisso. Na verdade, é muito perigoso fazer a oração do Pai Nosso, mas é assim que Jesus disse que a gente precisa orar. Certa vez, um sujeito chegou para John Wesley. John Wesley foi talvez um dos maiores evangelistas que já existiu, um homem que andava no lombo de um cavalo pregando o evangelho em todo lugar, um grande homem de Deus. E certa vez um sujeito chegou para John Wesley e disse: nunca eu posso perdoar aquela pessoa. Ele estava se referindo a alguém que tinha ferido a ele. E John Wesley olhou para ele e disse: nesse caso, amigo, eu espero que você nunca peque. Nesse caso, eu espero que você nunca peque. Se tem alguém que você nunca poderá perdoar, é melhor que você não peque. Mas a má notícia é o quê? Você não pode ficar sem pecar. Então, querido, é por isso que você deve perdoar aqueles que te feriram, porque você vai precisar do perdão de Deus. Então, não destrua a ponte pela qual você vai precisar passar no futuro. A pergunta agora, ainda dentro dessa primeira parte, é: como é que eu devo então perdoar aqueles que me ofenderam ou que me feriram? Como? Eu já vi o porquê. Agora, como eu tenho que perdoar aqueles que me feriram? Primeiro, sendo honesto. A primeira coisa, você tem que ser honesto e assumir que você está ferido. Sendo honesto e assumindo que eu estou ferido, que eu estou magoado. Por quê? Porque tem muita gente que não consegue nem isso. Não, está tudo bem. Não estou magoado não tem problema não. Mas o coração está sujo. Você está magoado sim, você está ferido sim, mas você está mentindo para os outros e para você, dizendo que está tudo bem. Você tem duas opções quanto às suas feridas. Você pode fingir que elas não existem e continuar mentindo para você mesmo e ficando a cada dia mais doente, ou você pode admitir as suas feridas, tratá-las e ser curado. Se você optar pela segunda opção de admitir, tratar e ser curado, então eu recomendo a você que faça uma lista, isso mesmo. Faça um exercício mental e, se possível, pegue um papel e uma caneta e faça uma lista das pessoas que feriram você e que precisam do seu perdão, ou pelo menos que você precisa perdoá-las. Talvez ela não esteja nem aí para o seu perdão. Elas feriram você e estão vendo a vida delas sem nem lembrar de você, mas você está todo ferido e machucado por causa delas. Então faça uma lista das pessoas que você precisa perdoar. Não estou lembrado. Eu vou dar algumas sugestões para ver se refresca a sua memória. Faça esse exercício. Pode ser, de repente, os seus pais. Em algum momento eles disseram alguma coisa que te magoou. Em algum momento eles deixaram claro que você era um peso indesejado na vida deles. Pode ser um professor que envergonhou você na frente da turma. Pode ser um ex-namorado, uma ex-namorada que usou você e jogou fora como se você fosse descartável. Pode ser um ex-marido, uma ex-esposa que traiu, que abandonou. Ou pode ser até um atual também que traiu. Você ainda vive junto, mas você ainda não perdoou de verdade. Pode ser aquele amigo que você achava que era amigo, mas falava mal de você pelas costas e você ficou sabendo por outros. Pode ser um patrão que te explora, que é injusto.
pode ser um líder, pode ser o pastor que é insensível com você, com as suas necessidades, pode ser um liderado seu que é ingrato com você. Eu acho que já é suficiente para você ter uma ideia de pessoas que podem estar aí, morando de graça no teu coração através da mágoa, e você precisa liberar perdão. Então o primeiro passo para perdoar é admitir que você está ferido e identificar a pessoa que fez isso com você. É o primeiro passo. Segundo, como é que eu devo perdoar aqueles que me feriram? Parando de me concentrar nos erros que cometeram contra mim. Querido, para de se concentrar nos erros que os outros fizeram contra você. Eu gosto da ilustração de que a mágoa é uma espécie de prisão que você está prendendo os outros, aqueles que te feriram. E a forma de você prender eles é na prisão da mágoa. Mas sabe qual é a característica importante da prisão da mágoa? É que ela é uma cela sem grades e sem correntes. Como é que, imagina só que eu preciso prender alguém aqui em cima desse palco, não posso deixá-lo sair daqui, mas esse palco não tem grades, não tem correntes, não tem nada, a pessoa está aqui em cima e eu preciso prendê-la aqui. Eu tenho que estar aqui armado e vigiando. Na hora que eu dormir, na hora que eu der uma saidinha, na hora que eu der um descuido, ela foge. Então, para segurar essa pessoa nessa prisão, eu tenho que me concentrar nela 24 horas por dia. Ela pode dormir, não pode ficar despreocupada, agora eu não posso descansar. Você entende isso? Quando você está guardando mágoa de alguém, o maior cansado vai ser você. Você não pode relaxar, você tem que estar concentrado. E é isso que as pessoas fazem, ficam concentrando no erro que os outros cometeram. Você fica remoendo, você fica pensando, você tenta machucar o outro com a sua mágoa, mas você está se cansando e se maltratando com isso. É por isso que você precisa liberar os seus ofensores, porque na hora que eu liberar o meu ofensor, eu estou me liberando. Se não há mais ninguém para eu pastorar nessa prisão, eu estou liberado para ir, para descansar, para dormir, para passear, para viver. Tem muita gente que parou de viver porque ele é vigia de prisão da mágoa. Pararam de viver para viver em torno de mágoa, concentrados em aprisionar algumas pessoas com a sua mágoa. Libere essas pessoas através do perdão, e você vai estar se autoliberando. Pare de se concentrar nas pessoas do seu passado que feriram você, ou mesmo o seu presente. Enquanto você se concentra em alguém por quem você sente mágoas, você está permitindo que essa pessoa continue te machucando e te controlando todos os dias, o tempo todo. Por isso que a Bíblia diz, isso é loucura, gente, isso é falta de juízo. Escolher guardar mágoa é loucura. Alguém feriu você e você resolve se concentrar nela e no que ela fez de errado, você está permitindo, você está dando a ela o poder de continuar ferindo você todos os dias. E mais, controlando você e atrapalhando a sua vida. Libere, deixe ir, entregue a Deus. Ele é juiz, você não. É injusto, claro que é injusto, todo perdão é injusto, é graça, e Deus nos deu muito mais do que Ele manda nós darmos. Deixe que Deus é juiz, deixe que Ele resolva. Você diz, mas se ele se converter e for salvo, ele não vai ser punido. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, todos nós seremos julgados um dia. Mesmo os salvos
terão que prestar contas diante de Deus. E quando você está salvo por meio da graça e misericórdia de Jesus, você creu nele, recebeu como seu Senhor, aquele julgamento lá não vai te condenar ao inferno, mas sim vai ter um julgamento, e você vai perder o que se chama de recompensas celestiais, são galardões por conta das coisas que você fez nessa vida. Então ninguém vai ficar impune. Pode ser que você não receba, ou alguém não receba a punição maior, que é a morte eterna, mas todos nós vamos ser julgados um dia diante de Deus. Existem dois julgamentos. Existem os julgamentos dos que não creram em Jesus, e esses serão lançados no lago de fogo e enxofre. E existe o julgamento dos salvos, e esse julgamento vai ser para determinar as suas recompensas na eternidade. Mas todos nós um dia teremos que estar diante de Deus e prestar conta do que fizemos ou deixamos de fazer com a nossa vida. Então deixa que Deus resolva, deixa que Ele é juiz. Para de querer ser juiz, você não foi feito para isso. Você está destruindo você e talvez destruindo também a sua família. Agora, com que frequência eu devo liberar os meus ofensores? Pedro também perguntou isso para Jesus. Interessante aqui em Mateus 18, 21 e 22, essa parte que vamos ler agora, é a parte que vem antes da parábola do credor incompassível que nós lemos toda. Inclusive a parábola do credor incompassível, Jesus contou como resposta a essa pergunta aqui de Pedro. Mateus 18, 21 e 22, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Observe que Pedro não está falando quantas vezes devo perdoar os meus irmãos, ele está falando no singular, não é isso? Quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Pedro está focado em alguém que erra mais de uma vez com ele. Aí ele diz assim: até 7? Até 7 vezes, Senhor? Jesus respondeu: eu lhes digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Jesus não estava falando de uma coisa precisa, de um número para ser multiplicado aqui e encontrar o resultado. Jesus estava falando assim, Jesus estava aumentando assim, desproporcionalmente o que Pedro falou, para dizer assim, exagerando, para dizer assim: Pedro, para de fazer conta. Jesus não estava mandando ele encontrar um número, não. Jesus botou assim, de forma exagerada, para dizer: para de fazer conta. O que Jesus está dizendo é assim, ó, o perdão tem que ser contínuo. Contínuo. Quantas vezes for necessário. Isso implica em que alguém pode errar comigo centenas de vezes, e Deus está dizendo: você tem que liberar perdão, não porque ele mereça o seu perdão, mas porque você tem a obrigação de perdoar, porque Deus já te perdoou primeiro. E outra situação que a gente pode entender aqui também, é que eu tenho que liberar, às vezes, o mesmo perdão várias vezes, quantas vezes forem necessárias. Você fez algo muito grave contra mim, e eu digo: eu perdoo você. Eu tomei a decisão, perdão, a decisão seguida de um processo, querido. Eu digo: eu perdoo você. Aí, a mágoa desaparece automaticamente. Não. Perdão é uma decisão. Eu decido perdoar você. E quando eu decido isso e comunico isso, então eu permito que Deus comece a limpar o meu coração e a minha mente. Mas quando aquela mágoa vier de novo, eu libero de novo. E quando vier, eu libero de novo. Quantas vezes for necessário. Vocês, mas quando é que eu vou saber, pastor, que eu de fato perdoei alguém, que o perdão está completo, que eu liberei de fato aquele meu ofensor? É simples. Quando você conseguir pensar e falar sobre o que a pessoa fez com você sem sentir dor. Pegou a dica? Quando é que eu sei que eu perdoei de fato alguém, que o processo foi concluído, o processo de perdão foi concluído? Quando eu for capaz de falar sobre o que a pessoa fez comigo, sou capaz de pensar sobre o que a pessoa fez comigo, e eu não sinto mais dor.
Outra dica é quando eu for capaz de orar pelo bem dessa pessoa que fez isso comigo. Se você não perdoa, você não consegue orar pelo bem dela. A vontade de você orar é: Senhor, quebra a perna dele, Senhor, faz ele ser atropelado. Se você é capaz de orar pelo bem dele, você já perdoou. Queridos, ninguém está propondo, Jesus não propõe aqui que a gente esqueça o mal que as pessoas fizeram conosco. Perdão não é amnésia. Quando a Bíblia fala de esquecer, e referindo a Deus, não é que Deus tem amnésia, é que eu não levo mais em conta, eu não passo mais em rosto, é isso. Não dá para esquecer um grande mal que alguém fez com você. Jesus não está sugerindo isso, e muito menos eu sugerindo isso. Isso é impossível. O que estamos falando aqui, o que Jesus está falando aqui sobre perdão, é de você se livrar da dor que essas lembranças causam a você. Eu costumo dizer, já disse tantas vezes que já não sei mais quantas vezes eu disse, que a mágoa perdoada é como uma cicatriz de uma ferida que cicatrizou. Ora, eu tenho uma cicatriz aqui no pé, ela já está bem clarinha, eu não sinto nenhum tipo de dor nela, mas eu lembro, foi quando eu estava aprendendo a andar de bicicleta, há muito tempo atrás. Não dói mais, mas eu não esqueci. Tem aquela cicatrizinha aqui da vacina, né? Quando a gente era criança, isso não dói, gente, mas eu sei, eu lembro do que foi isso aqui. Perdão é isso. Você não vai esquecer do mal que te fizeram. O que vai acontecer é que você vai parar de sentir dor quando você lembrar. É como uma cicatriz que está lá, você sabe como é que você adquiriu aquela cicatriz, você sabe da dor que sentiu no tempo que você adquiriu, mas você pode tocar, você pode botar o dedo em cima, você pode contar a história e não dói mais. Então perdão é isso. Perdão é você deixar com que aquela ferida aberta seja curada num processo que Deus vai fazer depois que você tomar uma decisão, e essa ferida vai se transformar em uma cicatriz. É deixar que a dor vá embora. Você vai lembrar, mas não vai mais doer. Agora atenção, queridos, nós não podemos esquecer da segunda parte. Afinal de contas, não somos só nós, somos nós que somos feridos, nós também ferimos os outros. Nós também não somos flor que se cheire, nós somos todos farinha do mesmo saco. Então os outros nos ferem, mas nós também ferimos os outros. Então a segunda parte desse passo 6 é fazer reparos com as pessoas que eu tenho ferido. A primeira parte é perdoar os que me feriram, a segunda parte é fazer reparos com aqueles que eu feri. Aí você pode estar se perguntando agora: será que isso é mesmo necessário? Não estava bom só a primeira parte? Vamos ver o que é que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Olha só o que diz aqui, Hebreus 12, 15. Cuidem uns dos outros. Lembre disso, cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de alcançar as melhores bênçãos de Deus. Ou seja, cuidem uns dos outros para que ninguém deixe de alcançar as melhores bênçãos de Deus. Vigiem para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês, pois quando ela brota, causa profunda perturbação, prejudicando muitos na sua vida espiritual. Querido, o autor de Hebreus aqui está dizendo assim, cuidem uns dos outros. Vocês são responsáveis uns pelos outros. Para quê? Para que vocês não deixem que o outro pare de receber o melhor das bênçãos de Deus. E quando é que alguém vai parar de receber o melhor das bênçãos de Deus? Quando permitir que a amargura crie raiz no seu coração. Então ajude uns aos outros nisso. Ajude uns aos outros. Você, querido, é responsável também pela mágoa no coração do outro. Sabe como? Quando você erra com o outro.
Ajude, faça a sua parte. Ajude o próximo a se livrar da mágoa dele. E a melhor forma de você fazer isso é você fazendo reparos com aqueles que você errou, ou simplesmente pedindo perdão com aqueles que você feriu. Eu sou responsável por ajudar os meus irmãos a manterem seus corações limpos e longe da mágoa. Você também é responsável. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Cuidem uns dos outros. Cada um cuide de si, não. Cuidem uns dos outros. Agora, como é que eu faço reparos com as pessoas que eu feri? Essa é a pergunta agora. Como é que eu faço reparo com as pessoas que eu feri? Primeiro, pensando em como eu gostaria que os outros fizessem reparos comigo. Como é que você gostaria que alguém que feriu você te pedisse perdão ou fizesse reparos com você? Faça assim com os outros. Lucas 6,31. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. É a compaixão, coloque-se no lugar do outro, sinta o outro. Pense assim: se alguém fosse se desculpar comigo, pedir perdão, como é que eu gostaria que ele fizesse? E nisso há duas questões importantes que você precisa levar em conta na hora de pedir perdão ou fazer reparos com aqueles que você feriu. A primeira coisa que você tem que levar em questão, não está aí na tela, mas você tem que levar em consideração a hora certa de fazer isso. A hora certa de pedir perdão e de fazer reparos. Eclesiastes capítulo 8, versículo 6 diz assim, existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Você não pode, aqui eu frisei tempo certo, porque existe a hora certa. Então, querido, você não pode simplesmente jogar uma bomba sobre a pessoa na hora que você quiser. Você magoou essa pessoa, você feriu essa pessoa e você decide agora é a hora. Aí você chega lá, olha, eu quero pedir perdão a você. Mas a pessoa estava numa hora boa para ouvir o seu pedido de perdão? Você não pode fazer isso quando a pessoa estiver saindo com pressa para um compromisso. Imagina só, a pessoa está saindo com pressa, rapidinho, eu quero pedir perdão. Não, está errado, não é a hora certa. Se a pessoa com quem você precisa fazer isso é a pessoa que dorme na sua cama, não é bom fazer isso depois de um dia intenso de trabalho, quando vai dormir muito cansado, e aí você chega lá com essa conversa. Ou quando estão irritados. Não é a hora de fazer isso. O segredo você deve fazer isso, ou seja, pedir perdão e fazer reparos de acordo com o tempo do outro e não de acordo com o seu tempo. Lembre-se, foi você que feriu. Você que feriu. Você quer pedir perdão? Quer fazer reparos? Você quer só cumprir com a obrigação? Ou você quer fazer reparo de verdade? Tem que ser de coração. Então você tem que pensar no tempo do outro e não no seu tempo. Quando for o melhor momento do outro e não quando for o seu melhor momento. Então, na hora de pedir perdão e fazer reparos, pense na hora certa, mas o melhor momento do outro e não o seu melhor momento. A segunda coisa que você tem que levar em consideração é a atitude certa, o momento certo e a atitude certa. O mesmo texto nós vamos ler agora de novo. Eclesiastes 8,6. Existe um tempo certo, agora, e um modo certo de fazer cada coisa. Então não é só um tempo certo, a hora certa, também tem um jeito certo de fazer tudo, inclusive na hora de pedir perdão e fazer reparos. Com que atitude você gostaria que alguém procurasse você para pedir perdão? Claro que você gostaria que essa pessoa viesse com atitude de humildade, de sinceridade e verdade, simplesmente dizendo o que fez de errado, sem procurar se justificar e sem procurar botar a culpa em você, não é assim? Você gosta quando alguém chega assim, olha, eu quero que você me perdoe por aquilo que eu disse, mas também você me provocou, né? Olha, eu quero que você me perdoe porque eu fui estúpido com você, mas também você me tirou do sério. Isso é um pedido de perdão sem futuro. Ninguém quer um pedido de perdão assim.
Então não dê esse pedido de perdão para os outros. O que você quer é que a pessoa chegue com humildade, reconhecendo, mesmo que você ache que a outra tem parcela de culpa, mas não é o seu papel falar da parcela dela. O seu papel quando vai pedir perdão é falar da sua parcela de culpa. Então você tem que chegar com humildade, com sinceridade, com verdade, simplesmente dizendo o que você fez de errado, sem procurar se justificar e sem procurar botar a culpa no outro ou falar da culpa que o outro tem. E além de pedir perdão, é importante fazer restituições sempre que for possível. Sim, restituições. Se eu peguei algo emprestado seu e não devolvi, aí um ano depois eu chego para você, eu peguei, sei lá, um livro emprestado seu. Oh Jesus, tomara que eu não tenha pegado de ninguém. Aí eu peguei um livro emprestado seu, aí eu não devolvi, aí depois de um ano eu lembro, aí chego para você e digo assim: irmão, me perdoe porque eu peguei aquele seu livro emprestado e não devolvi. Está faltando alguma coisa, não está? Está faltando o quê? Eu devolver o livro. Ou seja, não é só o pedido de perdão, tem que ter a restituição. Então, além do pedido de perdão, faça a restituição. Você está devendo algo a alguém, aí você vai chegar: irmão, me perdoe porque eu não paguei a você aquela dívida. Não, está faltando alguma coisa. Além de pedir perdão, você tem que pagar. Outra coisa, se você pagar, só pagar não é suficiente. Se você passou do tempo de pagar, você devia pedir perdão porque demorou a pagar. Então, além do perdão, tem que ter a restituição. Se você der um prejuízo, você vai no seu carro e pá, bate no carro do outro. Ali no estacionamento, na hora de sair, você vai batendo no carro do irmão: irmão, me perdoe, tchau. Não. Quanto é que foi o serviço? Aí se o irmão disser assim: não, irmão, deixa isso para lá, aí você dê glórias a Deus que Ele te absolveu de pagar a restituição. Mas você tem que se colocar para pagar. Se você difamou alguém, você difamou alguém, você saiu falando mal de alguém, que ali, lá. Aí depois você cai em si e vê que errou. Aí você chega para a pessoa e diz: irmão, quero pedir perdão porque eu falei mal de você. Resolveu? Você saiu falando mal para um monte de gente, aí você só vem pedir perdão à pessoa e acabou. Não, volte, faça o caminho de volta. Eu não estava falando a verdade não, quando eu falei mal do irmão. Eu errei em falar mal do meu irmão. Você espalhou uma calúnia, uma mentira, e agora acha que basta pedir um perdão para o irmão e está resolvido. Não, volte, faça reparo, se exponha. Então não é só pedir perdão, sempre que for possível, sempre que for necessário, faça restituição. Lembra de Zaqueu? Quando Zaqueu se arrepende, o cobrador de impostos, ele diz: vou devolver 4 vezes mais tudo que tenho roubado. Não é só devolver não, ele diz: é com juro também. Eu vou devolver com juro e correção. É bom saber também que existem determinadas situações tão graves que você pode fazer a alguém que nunca você poderia fazer reparos nem restituições. Tem coisas que são tão graves que não tem como você consertar. E aí? Mas não subestime o poder de um pedido de perdão sincero e humilde. Você diz: o que eu fiz foi tão grave que não tem como consertar, é uma coisa que não é impossível ser consertada. Ok, então você não pode, é impossível fazer uma restituição, mas não subestime o poder de um pedido de perdão feito na hora certa, no modo certo, com a atitude certa. Olha o que diz Provérbios capítulo 12, versículo 8: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz o quê? A cura. Querido, uma palavra falada com sabedoria, ela pode gerar cura. O seu pedido de perdão, feito com sabedoria, com humildade, na hora certa, do modo certo, pode desencadear um processo de cura na pessoa que você feriu. Mesmo que o mal que você tenha causado seja tão grande que seja impossível você fazer reparos, mas faça o seu pedido de perdão da forma correta.
Queridos, para concluir, eu gosto de comparar o perdão com a vassoura. O perdão é como se fosse a vassoura dos nossos relacionamentos. Assim como a nossa casa precisa ser constantemente, periodicamente varrida, porque acumula sujeira, os nossos relacionamentos, à medida que a gente tem relacionamentos, também acumula sujeiras no nosso coração. São desentendimentos, é uma mágoa, é uma ira, é uma contrariedade, e essas coisas precisam estar sendo constantemente varridas, jogadas fora. E isso você faz, essa vassoura é o perdão. Vai liberando perdão, não deixa acumular, vai liberando perdão. Querido, se nós não varrermos todo esse lixo emocional que é gerado naturalmente nos nossos relacionamentos, se nós não varrermos com a vassoura do perdão, os nossos relacionamentos vão se tornar insuportáveis e o nosso relacionamento com Deus será obstruído. Se o seu objetivo maior é deixar que Deus faça a obra dele na sua vida, e a obra dele na sua vida é tornar você em alguém semelhante a Cristo, a prática do perdão é definitivamente um item que não pode ficar de fora. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.